Um dos investimentos que tem se tornado muito popular ultimamente e nos últimos anos é o Bitcoin. Isso porque ele tem apresentado uma valorização extrema. Mas não é porque ele apresenta essa valorização extrema que você deve investir. Isso porque você não deve investir naquilo que você não entende. Não invista no que você não sabe como funciona, porque isso com certeza vai te trazer prejuízo. Só invista em algo que você estudou e que você entende como funciona e quais são as características. Então não é que você não deva investir em Bitcoin, mas antes de investir, você tem que entender o que ele é e como ele funciona. Então, para te ajudar exatamente com isso, hoje eu vou falar para vocês sobre o Bitcoin, algumas características do porquê você deve investir e também vou investir na prática com vocês para mostrar o passo a passo de como investir nesse ativo. Então, se você quiser saber o básico sobre o Bitcoin e também como investir nesse ativo, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, para quem não conhece, o Bitcoin pode parecer simplesmente uma moeda digital que foi criada por alguém que ninguém conhece, mas não é simples assim. Isso porque o Bitcoin tem algumas características que são diferentes de várias outras moedas espalhadas pelo mundo. A primeira delas é que o Bitcoin ele é escasso, ele tem limite de impressão, digamos assim. Então, basicamente, o Bitcoin possui um limite de 21 milhões de unidades de Bitcoin disponíveis. Disponíveis não, porque elas são criadas todos os dias por mineradores que fazem o processo de mineração e geram novas moedas constantemente. Então, a quantidade de Bitcoins no mundo está aumentando, mas um dia ela vai cessar e o limite são 21 milhões de unidades de Bitcoin. E essa é uma informação interessante porque isso traz escassez para o Bitcoin. E a escassez é muito importante para gerar valor para algo. Por exemplo, o ouro só é muito valioso porque ele é escasso no mundo todo. Existe pouco ouro, existe um limite de ouro no mundo e por isso ele tem um valor alto. E é exatamente a mesma coisa que pode acontecer com o Bitcoin. Isso não está comprovado ainda, mas é a tese que a gente tem atualmente sobre o valor do Bitcoin. Além disso, outra característica importante é que o Bitcoin ele é descentralizado, 100% descentralizado. E o que é isso? Ele não depende de uma pessoa ou de uma empresa para gerar esses Bitcoins ou para administrar o Bitcoin. O Bitcoin ele foi feito por alguém, é claro, por um grupo de pessoas, provavelmente por Satoshi Nakamoto, mas essas pessoas não são públicas, ninguém conhece, ninguém sabe quem fez. Ele somente fez e deixou aí para as pessoas utilizarem. Por isso, por essa descentralização e por não ter controle de nenhuma empresa e ser coordenado basicamente pela comunidade, é que esse ativo é totalmente descentralizado. E isso é bom porque ele não depende de um governo ou de uma empresa para administrar ele. Um exemplo que eu gosto de dar é que os governos eles têm um monopólio da impressão de dinheiro. Ou seja, só o governo brasileiro consegue imprimir mais real. Então ele é que controla tudo isso. E se você depender dele, você pode ter problemas. Isso porque, como o governo está no controle disso, ele pode imprimir o quanto ele quiser para pagar as dívidas deles. Só que isso tem uma consequência que é a nossa famosa inflação. Então, quando o governo imprime muito dinheiro, o seu dinheiro vai desvalorizar e você vai comprar menos coisas com o dinheiro que você tem atualmente. E isso vai acabar constantemente com o seu poder de compra ao longo do tempo, até que chegue um ponto que o seu dinheiro não vai valer mais nada, você vai ter que pagar muito para comprar poucas coisas, o que já vem acontecendo há muito tempo. Então, no caso do Bitcoin, isso não é possível porque ninguém consegue imprimir mais Bitcoin do que já foi estabelecido pelo próprio sistema do Bitcoin. Então, existe um limite e não tem como gerar inflação no Bitcoin. É claro, ao longo do tempo ele vai aumentar a oferta de Bitcoin para todo mundo, mas lá no final do período de mineração vai existir um limite de 21 milhões que eu já falei para vocês, e isso vai fazer com que não haja mais inflação por conta da impressão de moeda, porque o Bitcoin não tem isso. Então, para você que quer se proteger da inflação, o Bitcoin pode ser um ótimo investimento também. E o último, mas não menos importante, fator que eu gosto de citar é que o Bitcoin é muito seguro. Isso porque ele utiliza um sistema onde todas as negociações, transações são registradas na blockchain e não tem como corromper essa blockchain. Essa blockchain é pública para todo mundo ver todas as transações que estão ocorrendo, mesmo que de forma anônima. Então não tem uma forma de fraudar o Bitcoin, porque essas informações estão ligadas na blockchain e você não tem como alterar essa blockchain porque ela é pública e todo mundo sabe tudo o que aconteceu desde a primeira negociação que ocorreu até hoje. Então, para quem tem dúvidas sobre a segurança do Bitcoin, pesquise sobre esse termo blockchain e sobre como o Bitcoin funciona e como ele pode ser muito seguro para os investidores. Bom, depois de falar um pouquinho sobre o Bitcoin para vocês, agora eu vou mostrar o passo a passo de como você investir em Bitcoin na prática. Bom, depois de falar um pouquinho sobre o Bitcoin para vocês e o porquê você deve investir ou não,
eu vou mostrar agora o passo a passo de como investir na prática nesse ativo. E para isso, eu estou aqui no meu aplicativo da Binance, que é uma corretora de criptomoedas internacional. É a maior corretora de criptomoedas que a gente tem no mundo todo hoje. Então eu vou investir por aqui porque é a corretora que eu utilizo para investir em Bitcoin, mas existem várias outras, inclusive brasileiras, que podem facilitar o seu investimento. Bom, aqui na Binance a gente tem várias funções e várias criptomoedas diferentes que a gente pode ver aqui na tela, inclusive BNB, Bitcoin, Ethereum e várias outras. Mas o foco do vídeo de hoje é investir em Bitcoin. E o primeiro passo que você tem que fazer é clicar ali em cima em depositar. Lá nessa opção ele vai te fornecer os dados para você fazer a transferência para a Binance para poder investir, para poder comprar Bitcoin na prática. Então, como eu falei, o primeiro passo é você clicar ali em depositar, verificar os dados e fazer o depósito aqui na sua conta. Com o dinheiro já em conta, basta agora você negociar esse ativo na prática, converter o seu real para Bitcoin, que é o que eu vou fazer hoje. Então, para isso, a gente pode clicar aqui embaixo em Trade. Chegando aqui, a gente tem várias opções lá em cima, mas a que eu vou utilizar hoje é a opção Converter. É aqui que a gente vai conseguir converter o nosso real para Bitcoin para investir na prática nesse ativo. Então, para realizar essa operação, basta a gente selecionar a moeda que a gente quer converter. Então, aqui no caso, eu vou converter o dólar que eu tenho aqui na minha conta, mas no seu caso que depositou real, basta você clicar aqui em cima na moeda e selecionar o BRL. Dessa forma, você vai conseguir achar o Brazilian Real, que é o real que a gente depositou na conta aqui da Binance, o dinheiro que a gente mandou por transferência ou por Pix aqui para a conta. Então, você que fez o depósito em real, você clica aqui em BRL e negocia o seu BRL para converter em Bitcoin. No meu caso, eu vou apagar aqui e vou selecionar o BUSD, que é o dólar que eu tenho em conta, e depois eu seleciono para qual moeda eu vou converter esse dinheiro, que aqui no caso eu vou selecionar o Bitcoin. Depois disso, eu coloco o valor que eu quero converter para Bitcoin, então aqui eu vou colocar o máximo que eu tenho e vou colocar em pré-visualizar. Aqui eu confiro os dados que tem aqui para conversão e depois eu clico aqui embaixo em converter. Chegando aqui nessa tela, eu já botei realizado a minha conversão, ela foi feita com sucesso e aqui no caso eu converti 10 dólares para 0,00048 bitcoins. Então aqui no caso mais ou menos 50 reais foi o que eu investi e eu comprei Bitcoin na prática. Aqui na Binance você não paga taxa nessas transações de Bitcoin e de Ethereum. Então aqui no caso não tem taxa de transação. Esse Bitcoin foi para minha carteira e eu posso visualizar ele indo aqui para o início e clicando aqui em carteira. Aqui, como vocês podem ver, a minha carteira está disponível e eu tenho Bitcoin ali em cima, como eu mostrei para vocês que eu já converti o meu dólar para Bitcoin. E dessa forma eu investi em Bitcoin na prática, nesse ativo que pode revolucionar o nosso mundo como a gente entende hoje. Então, se você quiser investir, esse é o passo a passo e essa é a explicação sobre o porquê você deve ou não investir em Bitcoin hoje.